18h50. E você pode se preparar para isso, né? Ter isso já na sua agenda. Oi, André, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu só vou conectar o fone aqui. Tá bom. Pronto. Coloca o seu celular em pé. Coloca o seu celular em pé, porque senão você fica de lado, assim. Isso. Agora. Eu tô vendo você bem, em pé. Diz uma coisa, você já conhece a EFT, já faz a técnica, é a primeira vez? Conheço sim, André. Eu sou até sua aluna. Eu sou aluna do Mente Próspera e do EFT Pro. E sou médica veterinária. Ah, você que faz as experiências lá de EFT com os animais, né? Isso. Ah, E ontem até recebi teve uma promessa bem legal para eu estar trabalhando com animais silvestres. Que bom. Você tem tido bons resultados, né? Fazendo EFT para os animais, né? Tenho tido. Eu acho os animais muito sensíveis com relação assim à técnica, porque em momento algum eles camuflam, né, o resultado. Não tem esse eu mesmo aplico, que seja à distância ou presencial, quando eu vou fazer os atendimentos, e eu vejo os resultados imediatos. Quando não, né, com o passar dos dias a gente está ali vendo. E eu experimentei também, que eu achei bem legal, foi animais desaparecidos. E eu tive bons resultados. Como assim? Animais desaparecidos? Animais que fugiram de casa, animais que se perderam. E eu venho estudando, e quando eu faço conexão com o animal, que eu consigo aplicar a técnica, eu já tenho tido bons resultados também do retorno desse animal. Interessante isso. Porque eu tô... Pode falar. Depois a gente pode conversar, porque assim, eu tô vendo essa questão da ligação do homem com o animal, ela é algo assim muito fino, né? Tem algumas outras coisas aí envolvidas, e que às vezes a fuga do animal está mais relacionado com o proprietário, com o tutor ali, aquela pessoa que o animal adotou, do que com ele mesmo, né? Às vezes é uma questão que está no tutor, e que o animal, ele de uma certa forma, ele está reverberando, né? Ele está manifestando no animal. E eu já tive algumas situações que eu apliquei, falei, vou aplicar para o animal voltar, qual que é a situação, por que o animal fugiu, e aí eu tive o retorno do animal voltar, tive o resultado do animal voltar. Depois eu quero entrevistar você sobre isso aí, para a gente colocar lá no EFT Pro, pessoal, vamos sim. Aprender sobre como aplicar EFT em animais. Eu estou guardando, estou guardando os depoimentos, estou pedindo o pessoal para me mandar, né, para eu criar um material. Muito bom. Então me fala uma coisa, o que é que você deseja limpar hoje? Qual a situação do passado? André, por incrível que pareça, mesmo que eu trabalhe com público, eu sei que acho que é o segundo medo depois da morte que a gente tem de falar em público, né? Mas eu estou assim, bastante travada para falar em público. Teve situações igual de época de faculdade que eu não conseguia apresentar trabalho, e que isso me marcou de uma certa forma. Uma situação na faculdade, é isso? Isso. Então me conta como é que foi, o que é que você vê nessa cena, o que é que surge de sensação. Eu lembro, eu fui apresentar um trabalho de uma disciplina lá, até bioclimatologia, numa disciplina, e aí quando chegou na minha hora, na minha fala, eu simplesmente travei e não consegui falar mais, e comecei a suar, mão gelada. E aí a professora, ela foi até bem boa comigo, que ela mandou eu voltar e sentar. E eu sentei muito frustrada, uma sensação, uma frustração muito grande, né? Um sentimento de que o chão se abrisse e eu entrasse, de não vale nada. E aí depois, quando concluiu o seminário, ela veio falar comigo, aí ela falou que... Ela me disse que ela entendia, que eu sabia. Ela falou assim, você inclusive é uma boa aluna, eu sei que você sabe. Ela fez uma arguição comigo ali, eu respondi para ela e ficou tudo bem. Só que eu fiquei com aquele sentimento de... que eu não sirvo para nada, assim, não conseguia fazer aquilo ali. Que eu nunca ia conseguir fazer aquilo ali. E por incrível que pareça, eu sempre pendi para a docência.
para essa área, né? Aí saí da faculdade, eu fui fazer docência, mas sempre que eu ia apresentar uma aula, eu me deparava com aquela situação. E eu vejo assim que eu posso mais em lidar com uma plateia, mas eu não consigo porque eu me esbarro naquilo ali. Interessante. Vamos lá, a gente vai começar a trabalhar isso então, tá? Vai lá e fecha a porta pra mim. A gente vai trabalhar essa cena, mas só compartilhar que... deixa eu só diminuir aqui o brilho aqui, tá? Só compartilhando que antes de eu começar a trabalhar também com a EFT, né, da aula, para mim parecia impossível algum dia falar em público. Era bem... Era de um jeito na faculdade que eu preferia tirar 0 do que apresentar um trabalho. Eu não fazia de forma alguma. E quando eu comecei a fazer o trabalho com EFT, eu não conseguia nem sequer marcar alguma coisa para fazer, porque eu fugia daquilo o tempo todo. Eu já deixei de fazer palestras. E aí, com muito trabalho, paciência, persistência, a coisa foi melhorando. E hoje eu posso falar em público para, sei lá, qualquer plateia. Pode ser pequena, pode ser grande, não tem nenhum problema, não fico... durmo bem, não fico nervoso antes de entrar, tá tudo bem. Então, se eu conseguir, e o nível que eu tinha de medo era mais intenso do que o que você possa imaginar, eu acho que qualquer pessoa consegue também superar isso, porque parecia para mim impossível, tá? Parecia uma coisa assim, insuperável na época. Mas vamos lá. Então eu quero que você volte na cena e que você me fale o que é que você sente agora. Qual é o momento da cena que você está vindo? Eu sinto na hora que tá os colegas, né? A gente em 4 colegas, e aí minha vez, e aí eu não consigo falar. Eu fico com as mãos geladas, eu sinto, agora inclusive eu estou com mãos e pés gelados, e um nó na garganta. E vontade simplesmente de sair correndo. Vamos lá. Vamos começar a fazer. Mesmo que eu sinta esse nó na garganta, mesmo que eu sinta esse nó na garganta, eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha vontade de sair correndo. Mesmo que eu tenha vontade de sair correndo. Fugir dessa situação. Fugir dessa situação. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta um nó na garganta. Mesmo que eu sinta um nó na garganta. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um nó na garganta. Eu sinto um nó na garganta. Eu fiquei paralisada. Eu fiquei paralisada. Eu sinto as mãos geladas. E eu sinto as mãos geladas. Dá vontade de fugir. Dá vontade de fugir. Naquele momento eu travei. Naquele momento eu travei. Eu não conseguia me expressar. Eu não conseguia me expressar. De tanto medo que eu senti. De tanto medo que eu senti. Medo de falar em público. Medo de falar em público. Medo de ser julgado. Medo de ser julgada. Medo de ser criticada. Medo de ser criticada. Eu travei naquele momento. Eu travei naquele momento. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia me expressar. Eu não conseguia me expressar. Eu sentia muito medo. E eu sentia muito medo. O que você está sentindo agora? Eu estou sentindo medo. Medo? E ainda com um aperto na garganta e no estômago. Ainda está vindo aquela cena? O que é que está vindo na sua mente agora? Não está vindo aquela cena. Eu estou vendo ela normal. Eu vejo ela, eu estou lá em pé, com o papel na mão, e tinha um retroprojetor, que na época era transparência, e eu estou vendo os meus colegas. É medo do quê? De ser julgada, de não saber, parece que é um medo assim de... do que eu falar ali não tem importância, não tem importância o que eu falar ali. Vamos lá. Mesmo que eu sinta medo. Mesmo que eu sinta medo. De falar e ser julgado. De falar e ser julgada. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo. Mesmo que eu sinta esse medo. De falar alguma coisa. De falar alguma coisa. Que não tem a menor importância para quem está ouvindo. Que não tem a maior importância para quem tem ouvido. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto medo. Eu sinto medo.
de falar alguma coisa. De falar alguma coisa. E ser julgado. E ser julgada. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Que o que eu vou falar não tem a menor importância. Do que eu vou falar não tem a maior importância. Que ninguém vai gostar. Que ninguém vai gostar. Que as pessoas vão julgar e criticar. Que as pessoas vão julgar e criticar. Eu- Que todo mundo tem... parece que todas aquelas pessoas que estavam ali, elas tinham mais conhecimento do que eu. Todas aquelas pessoas que estavam ali, elas eram mais importantes do que eu. Eu não sentia, não tinha valor ali naquele lugar. Eu me senti sem valor. Eu me sentia sem valor. Me senti menos do que todo mundo. E eu me senti menos que todo mundo. Me senti inferior a todo mundo. Eu me sentia inferior a todo mundo. Todo mundo sabia mais do que eu. Todo mundo sabia mais do que eu. Todo mundo era melhor do que eu. Todo mundo era melhor que eu. Foi assim que eu me senti naquele momento. Foi assim que eu me senti naquele momento. E me deu muito medo. E me deu muito medo. Eu acabei travando. Eu acabei travando. Eu não consegui falar. Eu não consegui falar. Minha garganta travou. Minha garganta travou. Minhas mãos ficaram geladas. Minhas mãos ficaram geladas. Meu coração disparou. Meu coração disparou. E até agora, quando eu lembro disso, eu sinto os mesmos sintomas. Até hoje, quando eu lembro disso, eu sinto o mesmo sintomas. Até agora. Agora só observa, agora volta de novo, tá na situação. André, então, agora ela não vejo mais a cena assim. Vejo ela normal, sem nenhuma emoção. Mas eu vejo que eu sinto medo. Hoje eu não consigo falar ainda para profissionais. Eu falo para alunos, vamos dizer assim. Mas para profissionais eu tenho medo de falar. Tá. Volta lá de novo, tá? Quero que você volte bem na cena. Não vou. Que você me relatou. Conta de novo como é que aconteceu. Então, era um seminário da disciplina de bioclimatologia e aí eram 4 pessoas para apresentar. Quando chegou a minha vez, eu não consegui apresentar, porque eu fiquei travada, não consegui falar, e as mãos geladas, o coração disparou, veio um nó na garganta. Como é que você sentiu agora? Ah, senti... Surgiu algum desconforto? Não surgiu. Não surgiu. Zero desconforto? Zero desconforto. Zero desconforto. Mão gelada, passou, a garganta, como é que tá? A garganta passou, o estômago também. Assim, as mãos ainda tá um pouco gelada. Ainda tem um pouco de mão gelada. Então, que é as que eu sinto todas as vezes. Mesmo que eu sinta as mãos geladas. Mesmo que eu sinta as mãos geladas. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo. Mesmo que eu sinta esse medo. Que faz a minha mão gelar. Que faz a minha mão gelar. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto medo. Eu sinto medo. E as minhas mãos ficam geladas. E minhas mãos ficam geladas. Medo de falar em público. Medo de falar em público. Medo de ser julgada. Medo de ser julgada. Sensação de inferioridade. Sensação de inferioridade. Parece que todo mundo é melhor do que eu. Parece que todo mundo é melhor que eu. Eu sinto as mãos geladas. Eu sinto as mãos geladas. Hoje eu até consigo falar para o público em geral. Hoje eu até consigo falar para o público em geral. Para alunos. Para alunos. Mas não consigo falar para profissionais. Mas não consigo falar para profissionais. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Medo de ser julgada. Medo de ser julgada. Sensação de inferioridade. Sensação de inferioridade. Sensação de que eu não tenho algo importante para falar. Sensação de que eu não tenho algo importante para falar. Medo de ser julgada e criticada. Medo de ser julgada e criticada. As minhas mãos ficam geladas. Minhas mãos ficam geladas. Observa a mão como é que está agora. Ainda tá as mãos e os pés suando. Ainda veio aquela cena inicial na cabeça ou veio alguma outra coisa? Veio outra coisa. O que foi que surgiu? André, eu acho assim, eu já até trabalhei isso outra vez, mas eu também não estou vendo assim que eu acho que deve ser muita carga. Eu sofri muito preconceito pela cor da pele. E principalmente na infância, porque quando eu cheguei na fase adulta e eu já comecei a
assim, a combater, né, a não absorver tanto. Mas na infância eu ouvi muito, assim, tinha muita discriminação de eu não conviver com certas crianças e também ouvi de que eu não ia virar nada. Até o meu próprio pai um dia disse para mim que eu não ia virar nada. E aí eu acho que tudo que eu vou fazer ainda tem esse... assim, por mais... Eu lutei algum tempo, acho que eu criei uma casca bem grande de não deixar isso me prejudicar, mas eu tô vendo assim que eu já limpei, já apliquei EFT, mas eu ainda tenho uma carga muito grande com relação a preconceito, a discriminação. Então, toda vez que eu acho que eu vou falar em público, eu vou falar para alguém, as pessoas vão me julgar pela minha cor, as pessoas vão me julgar, assim, pelo fato de terem me falado que eu não ia virar nada, que eu não sei nada. Uhum. Isso, com certeza, deve ser o principal fator que está contribuindo para você sentir esse medo de falar em público. Provavelmente é o principal fator. Então, vale muito a pena limpar mais e mais essa carga dessas situações do passado. Que você já deve ter limpo uma parte delas, mas pelo jeito ainda tem emoção para ser trabalhada aí nessas memórias. Então eu queria que você voltasse lá. Aí você falou do seu pai, que até o seu pai falou, né, que você não vai ser nada. O que é que tá mais, qual é a lembrança que está mais viva para você desse passado? É o seu pai falando, ou alguma situação que você passou de preconceito? Acho que nesse momento, assim, é o meu pai, porque parece que ainda as pessoas falavam, mas parece que meu pai selou. Uhum. Então como foi? Volta na cena, como é que foi? Lembra da cena? Conta pra mim como é que foi que aconteceu. Porque assim, quando eu comecei a ouvir essas histórias, eu era criança que eu digo assim, dos 5 anos, 7 anos, eu tenho memórias das pessoas que criavam meus pais, criticar a gente, falar que meu pai colocava a gente na escola e a pessoa falava que não era para colocar porque não ia adiantar, entendeu? Que a gente não ia virar nada. E meu pai atendia. Aí a minha mãe começou a debater com meu pai deixou a gente foi estudar. E quando eu cheguei na escola, para mim, o conhecimento seria a minha libertação. E eu comecei a ler muito. Logo eu fui alfabetizada, eu comecei a ler. E aí um dia eu estava lendo e a professora me dava livros para levar para casa e eu levava e eu estava deitada lendo e meu pai falou assim para mim para minha mãe, eu tinha uns 11 para 12 anos, que eu não ia virar nada. Para que eu estava lendo? E aquilo assim, naquele momento eu fiz de conta que não ouvi aquilo ali. Só que eu também não esqueci. Ele falou para você, falou para sua mãe, como é que foi? Ele falou para minha mãe. Ele falou para minha mãe. Você estava junto? Eu estava próximo a eles, assim, no mesmo a gente estava num quarto, eu estava deitada numa cama, lendo, era até um almanaque da Mônica, e aí ele falou para minha mãe que eu não ia virar nada, né? Como é que foram as palavras que ele falou, assim, como é que ele, mais ou menos, como foi que ele disse para sua mãe? Ele falou bem assim, Conceição só quer saber de ficar lendo, e ela não vai virar nada, só fica lendo e não vai virar nada. O que é que você está sentindo agora, lembrar disso? Eu vou falar pra você que um tempo nesse momento eu sinto raiva, porque isso me atrapalhou muito, porque sempre, acho que inconscientemente, na hora que eu estava fazendo qualquer projeto, ou então eu ia fazer alguma coisa, até quando eu entrei na faculdade, eu pensei assim, vou entrar pra quê? Não vou virar nada. Eu sinto raiva do meu pai. Vamos lá. Mesmo que eu não queira sentir raiva. Uhum. Mesmo que eu sinta raiva do meu pai. Mesmo que eu sinta raiva do meu pai. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que ele tenha falado. Mesmo que eu tenha falado. Que eu não ia virar nada. Eu não ia virar nada. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta raiva do meu pai. Mesmo que eu sinta raiva do meu pai. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto raiva do meu pai. Eu sinto raiva do meu pai.
Essa cena ficou bem marcada na minha memória. Essa cena ficou bem marcada na minha memória. Eu estava lendo, Eu estava lendo, e meu pai falou para minha mãe: meu pai falou para minha mãe, ela não vai virar nada. ela não vai virar nada. É perda de tempo ficar lendo. É perda de tempo ficar lendo. Para que ficar lendo? Para que ficar lendo? Se ela não vai ser nada. Ela não vai ser nada. Isso me marcou profundamente. Isso me marcou profundamente. Essa crença de que eu não vou ser nada Essa crença de que eu não vou ser nada me acompanhou a vida toda. me acompanhou a vida toda. Trouxe sérios prejuízos para minha vida. Trouxe sérios prejuízos para minha vida. Eu sinto raiva do meu pai. Eu sinto raiva do meu pai. Eu não queria sentir essa raiva, mas eu sinto. Eu não queria sentir essa raiva, mas eu sinto. O que você está sentindo agora? Eu sinto... Eu não queria sentir raiva dele. Eu assim, mas parece que ele... Assim, o que eu sinto parece que foi assim, uma obediência que eu obedeci a ele, porque eu já pelejei nessa vida. Tenho 16 anos de formada e eu sei que eu podia estar bem melhor. Mas eu já abri mão de muita coisa. Durante esse tempo todo, Durante esse tempo todo, eu tenho obedecido ao meu pai. eu tenho obedecido ao meu pai. Tem essa voz dentro de mim, Tem essa voz dentro de mim, que ficou bem marcada. que ficou bem marcada, E que veio dele. que veio dele, Que eu não vou ser nada. que eu não vou ser nada. Eu tenho obedecido ao meu pai. Eu tenho obedecido ao meu pai. Talvez eu sinta culpa se eu desobedecer ao meu pai. Talvez eu sinta culpa se eu desobedecer ao meu pai. É verdade. Eu fiquei com raiva dele. Eu fiquei com raiva dele. Por um lado eu sinto raiva Por um lado eu sinto raiva e quero desobedecer ao meu pai. e quero desobedecer ao meu pai. Por outro lado, se eu desobedeço, eu sinto culpa. Por outro lado, se eu desobedeço, eu sinto culpa. Eu vivo num conflito. Eu vejo um conflito. Sinto raiva do meu pai. Eu sinto raiva do meu pai. Observa agora, tá? Volta de novo na cena, ó. Você lendo na cama, o seu pai chegando e falando, vê como é que você está sentindo. Ah, eu não tô sentindo assim mais raiva dele, não. Mas Volta assim... na cena. Tá, pode falar. Então, eu volto lá na cena, que eu tô deitada, lendo, e aí ele entra e fala assim com minha mãe que eu não ia ser nada na vida. E para que eu ia ficar lendo se eu não ia ser nada na vida? Vê se surgiu alguma sensação negativa, mesmo que seja menos. Ainda tenho raiva ainda. Eu ainda tenho, porque me atrapalhou muito. Meu pai exercia meu pai exercia assim, um poder muito grande em mim. Qual foi a pior consequência negativa para você? A pior consequência é que por exemplo, eu queria ter feito o meu doutorado, eu ainda não fiz, e eu sei que tudo isso eu fui deixando porque eu não via assim, para quê? Até hoje eu ainda fico pensando, para que eu vou ser doutora? E aí, e assim, por exemplo, empregos, eu abri mão de alguns empregos que iam me colocar em contato assim com públicos mais elitizados. Eu não dei conta de conduzir. Mesmo que eu sinta raiva do meu pai, eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que as falas do meu pai Mesmo que as falas do meu pai tenham provocado um grande prejuízo na minha vida, tenham provocado grande prejuízo na minha vida, eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto raiva do meu pai. Eu sinto raiva do meu pai. Quando ele falou que eu não ia ser ninguém na vida, aquilo me marcou profundamente. Aquilo me marcou profundamente. Eu era só uma criança. E a voz do meu pai tinha muito poder sobre mim. Aquilo ficou muito marcado no meu subconsciente. Eu não vou ser nada. Eu não vou ser nada. Eu não posso ser nada. Eu não posso ser nada. Eu não consigo ser nada. Eu não consigo ser nada. Afetou a minha vida em vários níveis. Afetou a minha vida em vários níveis. Eu deixei até de fazer um doutorado.
Eu deixei até de fazer um doutorado. Quem sabe eu já fosse doutora. Quem sabe eu já fosse doutora. Se não tivesse essa crença dentro de mim. Se não tivesse essa crença dentro de mim. Se meu pai não tivesse falado aquilo para mim. Se meu pai não tivesse falado aquilo para mim. Eu sei que a minha vida profissional ficou bloqueada. Eu sei que a minha vida profissional ficou bloqueada. Apesar de já ter conquistado muita coisa. Apesar de já ter conquistado muita coisa. Eu podia estar em outro nível. Eu podia estar em outro nível. Em outro patamar. Em outro patamar. Eu acabo não me achando merecedora. Eu acabo não me achando merecedora. Não me achando capaz. Não me achando capaz. Essa fala do meu pai me prejudicou muito. Essa fala do meu pai me prejudicou muito. Eu carrego isso até hoje dentro de mim. Eu carrego isso até hoje dentro de mim. Uma sensação. Uma sensação. De que eu não vou ser nada. De que eu não vou ser nada. De que não é pra mim. De que não é pra mim. Volta de novo na cena e observa. Então, eu vejo eu deitado lá na cama, e meu pai entra com minha mãe, aí ele fala, a Conceição não vai ser nada, não sei para que fica lendo essas revistas, se não vai ser nada. O que você sentiu agora? Não sinto nada não, André. Eu não sinto nada não. Mas eu, assim, de emoção não vem. Eu também não sabia o que eu estava falando, não. Ele também sofreu muito. Ele foi privado de algumas coisas. Certamente, né? Para a pessoa falar isso para um filho, nunca é de um lugar de tranquilidade, de paz. É de um lugar de medo, de crenças limitantes, né? Do próprio histórico emocional da própria pessoa. É. Ainda dá raiva quando você pensa no fato de que isso prejudicou a sua vida e que você perdeu oportunidades? Ainda não sinto raiva não, mas eu vejo assim que eu sempre procurei empregos, tipo assim, se você me oferecesse um cargo de diretor ou de técnico, eu ia preferir o de técnico, porque eu não me sentia capaz no diretor. Uhum. Vem alguma sensação de tristeza por ter passado por isso, ou raiva da vida, ou raiva de você por ter passado por isso, apesar de não ver mais a raiva do seu pai quando você pensa nessa cena, mas vem alguma outra sensação assim, tristeza, por ter sido assim, ou raiva de você? Eu sinto raiva de mim, sinto assim, até vergonha. Do quê? De eu ter assim, até vou falar agora, porque eu acho que eu nem dava conta de falar, potencial e não colocar ele em favor da vida. Uhum. Vamos lá. Vou fazer um pouquinho de EFT sobre isso, tá? Mesmo que eu sinta raiva de mim. Mesmo que eu sinta raiva de mim. Por ter tanto potencial. Por ter tanto potencial. E não colocar isso ao meu favor. E não colocar isso a meu favor. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta raiva de mim. Mesmo que eu sinta raiva de mim. Por ter passado a vida inteira me auto-sabotando. Por ter passado a vida inteira me auto-sabotando. É verdade. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha ficado preso até hoje. Mesmo que eu tenha ficado preso até hoje. Na vitimização. Na vitimização. Na autossabotagem. Na autossabotagem. Bloqueando meu crescimento. Bloqueando meu crescimento. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto raiva de mim. Eu sinto raiva de mim. Hoje eu vejo que eu tenho potencial. Hoje eu vejo que eu tenho potencial. Que eu podia chegar muito mais longe. Que eu podia chegar muito mais longe. Mas eu faço escolhas ruins. Mas eu faço escolhas ruins. Se me oferecem 2 cargos. Se me oferecem 2 cargos. Eu sempre escolho aquele menor. Eu sempre escolho aquele menor. Porque eu ainda sinto medo. Porque eu ainda sinto medo. Medo da rejeição. Medo da rejeição. Medo da comparação. Medo da comparação. Medo de sofrer preconceito. Medo de sofrer preconceito. Medo de ser julgada. Medo de ser julgada. Eu tenho muito potencial. Eu tenho muito potencial. Era até difícil dizer isso. Era até difícil dizer isso. Assumir que eu tenho muito potencial. Assumir que eu tenho muito potencial. E eu sinto raiva de mim. Eu sinto raiva de mim. Por ter me bloqueado esse tempo todo. Por ter me bloqueado esse tempo todo.
E podia ter ido muito mais longe. Eu poderia ter ido muito mais longe. Surgiu alguma sensação, algum pensamento? Vem mais coisa assim, que eu casei também, e assim, hoje eu tô vivendo um conflito interno com relação ao meu lugar de esposa, de não merecer. Não sei nem se... porque assim, veio vindo isso agora, porque a sensação que eu tenho, assim, que é muito pra mim. Meu marido é uma pessoa muito boa pra mim. Uhum. De, Como se você não merecesse, o que é? como se eu não merecesse esse lugar, e eu vou falar, eu não acredito. Ele fala, ele fala, ele é uma pessoa que me agrada muito, uma pessoa que transmite um amor grande por mim, só que não acredito, assim, não confio. Uhum. Eu não confio, às vezes, assim, Deus me livre se ele saiba disso, mas assim, talvez ele nem entenda, mas assim, acho que tá ligado, porque por essa questão do homem, do pai, Uhum. eu sinto quando ele fala assim, por exemplo, ele fala que me ama, que é uma pessoa muito querida, nós temos 2 filhas, a gente tem uma história, mas eu tenho medo de prejudicar ele, de não ser nada para ele, entendeu? Uhum. De não ser tão valiosa, assim Tá. como ele fala. E eu Essa não sei se isso já é sensação, outra coisa. não tem tudo relação uma coisa com a outra, né? Essa sensação ela vai desaparecer quanto mais você limpar essas questões com seu pai. A gente pode até fazer um pouco falando sobre esse sentimento agora, mas o ideal é trazer essas memórias com seu pai, Uhum. onde ele falou certas coisas que marcaram você, vai limpando até que esse sentimento com relação ao seu marido, você vai ver que não vai fazer mais nenhum sentido, você vai se sentir segura, tranquila, Uhum. né? Mas ainda tem carga emocional aí da relação com o pai, tá? Vamos lá, vamos no ponto karatê. Mesmo que eu sinta essa insegurança Mesmo que eu sinta essa insegurança no meu casamento, no meu casamento, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha essa dificuldade Mesmo que eu tenha essa dificuldade de receber o amor do meu marido, de receber o amor do meu marido, o reconhecimento dele, o reconhecimento dele, eu me aceito profundo e completamente. me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja repetindo Mesmo que eu esteja repetindo um padrão da infância, um padrão da infância, como se eu ainda fosse aquela criança, como se eu ainda fosse aquela criança, buscando o reconhecimento e o amor do pai. buscando reconhecimento e amor do pai, Eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. A relação com meu pai me deixou insegura. A relação com meu pai me deixou insegura. Eu sinto dificuldade Eu sinto dificuldade de receber amor e reconhecimento do meu marido. de receber amor e reconhecimento do meu marido. Eu fico desconfortável. Eu fico desconfortável. Você ia falar alguma coisa? Eu estou lembrando aqui que depois disso, eu sempre fazia de tudo para agradar meu pai. Para mostrar para ele que eu era importante. Fazia de tudo para agradar meu pai. Fazia de tudo para agradar meu pai. E você conseguia agradar? Conseguia elogio, conseguia a aceitação dele? Eu consegui, depois que eu fui trabalhar igual a ele, igual homem. Meu pai, deu a partir dos 14, 15 anos, eu imitava meu pai. Meu pai, eu aprendi tudo que um homem que a gente foi criado em sítio, tudo que um homem que trabalha num sítio tem que aprender, eu aprendi. Certo. Talvez nem os homens da casa, os filhos dos homens da casa aprenderam e fazia tão bem para ele igual eu fazia. Uhum. Certo. Eu fiquei com insegurança dentro de mim, Eu fiquei com insegurança dentro de mim, pela falta de reconhecimento do meu pai. pela falta de reconhecimento do meu pai.
Quando meu marido me reconhece Quando meu marido me reconhece e fala que me ama, e fala que me ama, ao invés de eu aceitar ao invés de eu aceitar e me sentir bem com isso, e me sentir bem com isso, me vem um desconforto, me vem um desconforto. uma sensação de que eu não sou boa o suficiente, Uma sensação de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não mereço, de que eu não mereço, de que eu não sou nada para ele. de que eu não sou nada para ele. Isso Eu mesmo. fico desconfiada, E fico desconfiada, insegura. insegura. Eu não aprendi a receber esse amor. Eu não aprendi a receber esse amor. É um bloqueio que eu guardo da relação com meu pai. É um bloqueio que eu guardo em relação com meu pai. Eu ainda não aprendi a receber esse amor. Eu ainda não aprendi a receber esse amor. Eu não aprendi a me amar de forma incondicional. Eu não aprendi a me amar de forma incondicional. E sinto dificuldade de receber amor. Eu sinto dificuldade de receber amor. O que você está sentindo? É verdade, eu sinto dificuldade de receber amor. Eu também não sei me amar. Mas, assim, eu me sinto melhor com relação a ter entendido isso do meu pai. Porque que eu quis ser igual a ele para eu poder ser vista. Mas não tem nenhuma carga emocional nisso, não. Acho que foi uma fraqueza minha naquele momento, assim, naqueles momentos, não sei. Tá. Agora, quando você pensa no seu marido, vê se mudou alguma coisa, tá? Ele não ia viver comigo tanto tempo, né, 16 anos já, assim, só não ia brincar comigo. A gente tem 2 filhas, é uma pessoa que a gente já construiu um tanto. Eu é que tenho que aceitar, a me amar para eu poder enxergar mais esse amor dele. Pensa nele agora, tá? Quando ele elogia, quando ele fala alguma coisa para você, lembra dele falando alguma coisa e vê como é que você se sente agora. Se ainda vem a resistência, se está diferente do que estava antes. Sinto feliz. Vê alguma desconfiança ainda? Vê alguma sensação ruim? Não. Ontem eu estava até com vergonha de olhar para ele, de verdade. Veio um momento, mas hoje eu fico assim, eu lembrando assim, da mesma cena que ele falou para mim ontem, eu fico feliz. Eu sinto bem. Muito bom. Muito bom. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar mais cenas que você se sinta desconfortável com seu marido, vai aplicar EFT. Vai também pegar com seu pai as coisas mais antigas e vai limpando. Você vai ver que cada vez mais você vai se sentir tranquila na relação com ele. E não só isso, né? Mais segura com relação às pessoas em geral também, na sua profissão. Poder falar para profissionais também, né? Que é uma coisa que vai te ajudar a crescer mais ainda na carreira. Mas como a gente ainda tem um pouquinho de tempo, eu queria que você voltasse em alguma cena dessa do passado, ainda que de preconceito, ou do seu pai ter falado algo para você que você não ia ser nada. Então volta ainda em alguma cena, ou de preconceito que você viveu, ou com seu pai ele falando que você não ia ser ninguém. Vê se você consegue trazer algum agora que ainda traga desconforto. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade também, eu estava concorrendo a uma vaga e a colega disse que... E eu consegui ser aprovada nessa vaga. E a colega disse assim... Ela disse assim que essa vaga não era para mim. Ela disse assim, falou assim, olha, essa vaga não era para você. Eu não sei por que meios você conseguiu ela. Só que era por currículo e por entrevista, né? E isso foi no final do ano. E ela também concorreu à vaga, ela não conseguiu, e inclusive ela foi reprovada na disciplina. E aí no ano seguinte eu fui ser monitora da disciplina, e acabou que eu fui monitora dela. E ela disse assim para mim, quando a gente se encontrou, você pensa que eu estou aqui é porque eu sei menos que você? Não, é porque eu precisava fazer uma segunda vez para eu ser melhor que você. Isso assim do nada. E no dia,
eu chorei muito nesse dia. Eu fui conversar com o professor e ele conversou comigo, assim, me deu com a expertise dele de professor. Mas aí eu ainda tenho, assim, uma... O que você sentiu agora lembrar disso, né? Eu me sinto igual como se eu estivesse me sentindo... Poxa, até aquela lá falou, entendeu? Vai bater nos pontinhos e vai me contando, tá? O que é que você sente? Até a minha colega conseguia perceber que o que você está fazendo aqui? Tipo assim, aqui não é seu lugar, não era o meu lugar. André, parece que quando eu cheguei na faculdade, na minha turma, primeiro que eu era a única de cor preta. E a sensação que eu tinha é que no curso de medicina veterinária, daquela turma que estava ali, desde os primeiros períodos, que é onde eu tinha contato, realmente eu era a única de cor preta. E então, assim, eu tinha um destaque, que é aquele destaque que ninguém me esqueceu, porque... Mas, ao mesmo tempo, eu ficava com medo, porque eu não tinha nem, vamos dizer assim, quando você cria um bando, quando você cria, assim, alguém que tem afinidade, eu não tinha uma afinidade, eu não tinha outra referência ali. E eu sentia assim, eu sentia que não era mesmo o meu lugar. Quando ela falou aquilo ali, eu falei, fazer o quê, né? Realmente não era meu lugar. Então volta na cena, volta nas frases, repete a frase que ela falou para você. Ela disse assim, eu não sei o que você está fazendo aqui, não sei por que meios você... Aqui não é o seu lugar, eu não sei por que meios você entrou. O que é que você sentiu E eu agora? fiquei, agora veio a cena, veio vergonha, eu fiquei com vergonha, tinha um outro colega do lado e eu estou sentindo agora a mesma coisa, eu não sabia assim para onde olhar. Eu não sabia para onde olhar. E eu estou sentindo assim, isso agora, assim, também. Essa sensação de não saber para onde olhar, de querer me esconder, entendeu? Realmente eu estava, tipo, usurpando um lugar ali, entendeu? Certo. Eu fiquei com vergonha. Pode falar. Eu fiquei com muita vergonha. Eu não sabia para onde olhar. Eu não sabia para onde olhar. Eu me senti fora do meu lugar. Eu me senti fora do meu lugar. Parece que aquele lugar não era para mim. Parece que aquele lugar não era para mim. Parece que eu estava tomando o lugar de alguém. Parece que eu estava tomando o lugar de alguém. Parecia que eu não merecia aquele lugar. Parecia que eu não merecia aquele lugar. Eu lembro exatamente das frases que ela falou. Eu lembro exatamente das frases que ela falou. Eu não sei como é que você conseguiu estar aqui. Eu não sei como é que você conseguiu estar aqui. O que mais que ela falou? Que ela não sabia, que aquilo não era o meu lugar, e ela não sabia por que meios eu tinha entrado ali. Eu não sei por que mês você entrou aqui. Não sei por que meios você entrou aqui. Esse aqui não é o seu lugar. Esse aqui não é o seu lugar. E eu fiquei com muita vergonha. E eu fiquei com muita vergonha. Parecia que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Parecia que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Eu não sabia nem para onde olhar. Eu não sabia nem para onde olhar. Essa cena ficou bem marcada em mim. Essa cena ficou bem marcada em mim. Volta de novo na cena e vê como é que você está sentindo. Ela falou assim, teve até essa pergunta. Você conseguiu? E aí, como é que foi o seu resultado? Eu falei, não, eu consegui, fui aprovada. Ah, você foi? Eu não sei por que você está aqui. Esse aqui não é o seu lugar. Eu não sei por que mesmo você entrou. Você sentiu agora? Não lembrar disso? Eu senti, tipo assim, problema seu se você não sabe. Eu fiz minha parte. Assim, mas não vem nenhuma cena, não. Não vem nenhuma emoção, não. Mas aquela vergonha. Não. Eu já me vejo, ao invés de eu me ver abaixando a cabeça, eu já me vejo olhando para ela e falando. Vamos lá. Vamos bater no ponto, cara. Só falar mais algumas coisas com relação a esse evento, tá? Para ir ajudando a limpar mais alguns detalhes que ainda possam estar aí. Mesmo que naquele momento. Naquele momento. Eu tenha sentido vergonha. Eu tenha sentido vergonha. E baixado a minha cabeça. E baixado a minha cabeça. Que eu me perdoo. Que eu me perdoo.
E me aceito profundo e completamente. E me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não saiba. Mesmo que eu não saiba. Por qual razão ela falou aquilo? Por qual razão ela falou aquilo? Qual foi a insegurança ou preconceito que ela tinha? Qual foi a insegurança ou preconceito que ela tinha? Eu escolho ficar em paz com isso. Eu escolho ficar em paz com isso. Mesmo que eu tenha me bloqueado. Mesmo que eu tenha me bloqueado. Me colocando para baixo. Me colocando para baixo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Me aceito profundo e completamente. Me aceito profunda e completamente. Você sentiu alguma coisa ao falar essas frases? Eu senti um alívio, uma libertação, uma vontade. Eu não sei por que ela falou daquele jeito comigo. Eu não sei porque que ela falou daquele jeito comigo. Mas certamente alguma insegurança. Certamente alguma insegurança. Algum preconceito. Algum preconceito. Algum medo. Algum medo. Que vem da história dela. Que vem da história dela. E que não tem nada a ver comigo. Que não tem nada a ver comigo. Naquele momento eu pensei que tinha a ver comigo. Naquele momento eu pensei que tinha a ver comigo. E eu fiquei com vergonha. E eu fiquei com vergonha. Baixei a minha cabeça. Baixei a minha cabeça. Hoje eu tenho uma outra compreensão. Hoje eu tenho uma outra compreensão. Era uma insegurança dela. Era a insegurança dela. E não tinha nada a ver comigo. Não tinha nada a ver comigo. Eu carreguei isso durante muitos anos como se fosse algo meu. Eu carreguei isso durante muitos anos como se fosse algo meu. Como se eu tivesse feito algo de errado. Como se eu tivesse feito algo de errado. Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. E me perdoa por isso. Eu me perdoo por isso. Como é que você sentiu? Eu senti assim que foi o meu primeiro contato com o público, com ensinar, com a docência, né, aquele momento ali. Uhum. E que eu não tinha, na verdade, planejado na vida ser docente, né, trabalhar com palestra, coisa assim, mas aquele ali foi o primeiro contato. E que eu saí e continuei a fazer isso. Aquilo ali foi para mim... não virou nada, porque se fosse culpa minha, talvez eu não tinha dado seguimento à minha caminhada. Não tem, ela não tem nada a ver com isso, não. Ela falou ali, acho que era um desabafo dela pela situação que ela estava. Com certeza, né? Sempre que alguém fala algo pra gente de negativo, nunca tem a ver com a gente, em nenhum momento. Mesmo que pareça pessoal, mesmo que pareça que a gente fez algo para dar origem àquilo, sempre é algo daquela pessoa, né? Ela está projetando algo dela em cima de mim. E aí quando a gente vai fazendo EFT, isso vai ficando muito claro. Aquilo só me incomoda quando eu acredito que eu sou responsável por aquilo de alguma maneira. Quando eu acredito que tem algo de errado comigo. Quando eu acredito que o que aquela pessoa falou tem alguma razão de ser que tem relação comigo. E não tem nenhuma relação comigo, tem relação somente com ela. Com as crenças que ela carrega, com as inseguranças que ela tem, com os medos que ela tem. E saber disso racionalmente pode ajudar, mas o que realmente muda é quando a gente limpa as emoções e sente isso lá dentro, né? Fica o racional junto com o emocional em harmonia. Você tem a certeza absoluta que o que ela falou não tem nada a ver comigo, então eu fico em paz, eu consigo olhar para aquilo e nem me sentir mal comigo mesma e nem me sentir mal com ela também, nem julgar a pessoa, porque vai surgindo uma compreensão de que são as dificuldades que as pessoas têm, não é que fez para me atingir, ela não fez, ninguém faz nada para atingir ninguém na verdade, né? A pessoa faz algo para se sentir melhor com ela mesma. Então quando alguém age diminuindo outra pessoa, não tem nada a ver com o outro, né? Tem a ver com eu me sinto mal e eu quero me sentir melhor. E aí quando eu diminuo alguém, aparentemente eu me sinto melhor. Eu tenho uma sensação naquele momento de me sentir um pouco superior. E é só um alívio temporário das minhas inseguranças, porque é uma ilusão completa. Eu preciso estar repetindo aquele pensamento na minha cabeça e diminuir a outra pessoa, reduzir ela de alguma forma, para que eu tenha a ilusão de que eu sou um pouquinho melhor, para eu me sentir um pouquinho superior naquele momento.
Uhum. Só que isso é insustentável, né? E se ela não tivesse essa insegurança, ela não ia ter a menor necessidade de falar esse tipo de coisa para você. Não ia fazer o menor sentido, né? Então a gente vai começando a entender o que é da pessoa e o que é meu. E só interessa curar o que é meu. Então o que é meu? A vergonha que eu senti, né? O sentimento de inferioridade que eu senti naquele momento, a sensação de que eu não sou bom o suficiente, a sensação de incapacidade. Uhum. Então eu vou focar em limpar aquilo que é meu. E deixar cada um sentir o que sente, pensar o que pensa. E usar essas coisas como uma ferramenta para eu me conhecer. Sim. Porque eu vou me conhecer a partir disso. As pessoas vão trazer à tona as inseguranças que eu ainda guardo. Através do que elas falam, pensam e julgam. Se o que elas falam, pensam e julgam não me afeta, eu não sinto nenhum desconforto emocional, eu não vou nem lembrar que aquilo aconteceu. Vai ser uma coisa tão insignificante assim, não vai fazer nenhum sentido. Eu não vou carregar aquela memória daquilo e sentir mal com aquilo, né? Então, essas experiências só servem para mostrar o que é que eu ainda preciso curar. No momento que eu me curo, aí acontecem dois fenômenos. No momento que você se cura desse padrão, né, de inferioridade, não sou bom o suficiente, não mereço, duas coisas vão acontecer. Uma delas é que você vai atrair cada vez menos esse tipo de situação para a sua vida, vai tender a acontecer menos. Quanto mais inferior, quanto mais incapaz, quanto mais rejeitada, mais você atrai as mesmas situações, as mesmas falas, com personagens diferentes, o mesmo preconceito, as mesmas comparações, só que com personagens diferentes. Então você vai atraindo isso cada vez menos para a sua vida. E a segunda coisa que acontece é que mesmo que ainda aconteça esse tipo de fato, não vai doer mais. Você ouve aquela frase e você fala, nossa, antigamente isso me machucava tanto. Agora eu sinto que isso não é meu, é da pessoa. Uhum. Mas é isso, eu estou agora aqui, o Instagram já está me avisando que vai cortar aqui a live daqui a 2 minutos. Então, mas foi bem interessante. O que eu recomendo é isso, é você trazer mais e mais memórias que trazem esse conteúdo emocional. Paciência, persistência e limpar, eu tenho certeza que você vai deslanchar completamente. Você vai desbloquear a sua vida profissional de uma maneira muito profunda. E ter muito resultado e conseguir seguir adiante no seu caminho, na sua missão. Tá bom? Tá bom, tá bom. Aí na hora que quiser falar, eu que te agradeço. Aí depois se você quiser ver aquele outro assunto lá, você avisa. Com certeza, a gente vai marcar alguma entrevista aí para falar sobre esse tema e ensinar para as pessoas, né? Você com a sua expertise vai ensinar as pessoas como é que faz EFT para os animais e tem tanto resultado como você tem. Tá bom. Posso fazer um print? Claro. Posso fazer? Claro. Peraí, apareceu um negocinho aqui. Opa, acho que agora interrompeu aqui um pouco a... Conseguiu? Maravilha. Bom, obrigado, Conceição. Tá travando aqui a conexão, já já o Instagram vai encerrar aqui. E é isso, amanhã eu vou estar aqui mais uma vez, às 8h50. Oi, eu vou ter que encerrar aqui, tá bom? Porque vai acabar aqui o tempo. Obrigado, Conceição. Um abraço. Nada, tchau. Tchau. Daqui, amanhã às 8h50, mais uma vez aqui ao vivo, junto com vocês, para mais um detox emocional. Então, se você está vendo no replay, eu quero que você também deixe comentário aqui embaixo do vídeo. Envia para alguém também, tem um aviãozinho aqui, envia esse vídeo para alguém que você acha que essa live vai ajudar. Tá bom? Um abraço e até amanhã.